Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje falarei sobre as Cruzadas, movimento este que ocorreu durante os séculos 11, 12 e 13, incentivados pela Igreja Católica, que naquele momento vinculava as Cruzadas à oportunidade de refazer a unidade cristã, rompida com o cisma do Oriente. Essas expedições militares e religiosas tinham como objetivo reconquistar Jerusalém, considerada por eles como uma terra santa, que hoje corresponde ao território da Palestina. Eles queriam criar reinos cristãos nessa região. Como já havia falado, Jerusalém é um território considerado sagrado para os católicos, judeus e muçulmanos. Observe essa imagem acima. Nela está representada os cavaleiros cruzados, que partiam da Europa para Jerusalém. Eles ostentavam a cruz, que para eles era o maior símbolo de sua causa, a cristandade. Eles juraram colocar suas armas e vidas a serviço da igreja na luta contra os infiéis. Então, vamos entender um pouco mais sobre as cruzadas? Cuida! As Cruzadas foi um movimento religioso e militar, mas não foi exclusivamente religioso. Fatores políticos, econômicos e sociais fizeram parte desse movimento. Observem que com o fim das invasões bárbaras, a Europa, durante o século XI, começava a prosperar. E o que vamos ver diante dessa prosperidade? Vemos a partir do século XI ocorrer a expansão demográfica e econômica. Por exemplo, algo que era muito comum, que vai acontecer é conflitos entre camponeses e senhores pela apropriação do excedente. Como também vamos ver tensões entre o segmento laico e clerical da aristocracia pela posse das riquezas produzidas pelos trabalhadores. É nesse contexto social que se organizam as cruzadas. Como vimos, o crescimento populacional tornou necessária a conquista de novas terras para aumentar a produção de alimentos. As famílias na época ficavam cada vez maiores, o que ocasionava um problema na distribuição das terras dos senhores a seus filhos. Na época, apenas o primogênito era que herdava as terras, ou seja, era o mais velho que herdava as terras, obrigando os demais filhos, os senhores, a buscarem formas de sobrevivência. Aí eles iam se aventurar nas estradas, saqueavam caravanas, chegavam até a sequestrar pessoas, ou então eles buscavam vantagem nos casamentos. Os senhores passaram ainda a intensificar a cobrança de impostos, o que levou vários servos a saírem de suas terras e a mendigarem nas estradas, e nas cidades, ou então tornavam-se até bandidos. Para tentar resolver toda essa situação, o Papa Urbano II, em 1905, durante o Concílio de Clermont, na França, ele inaugurou o movimento das Cruzadas, discussando que o principal objetivo era arrancar aquela terra santa da raça malvada, que eram os muçulmanos, para que ficassem sob o poder deles, da igreja. Dessa forma, ele chamou os cristãos europeus a lutarem pela conquista da Terra Santa. Mas havia ainda o interesse das cidades italianas no comércio do mar Mediterrâneo, que foi fechado depois do fim do Império Romano. Então, frente a todas essas situações, surgiram as cruzadas, sendo que oficialmente foram organizadas 8 expedições. Os objetivos das cruzadas: primeiro, libertar a Terra Santa, conquistada pelos turcos seljúcidas, que proibiu a peregrinação ao Santo Sepulcro, em Jerusalém. A tentativa do papado de unir a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, separadas desde 1054 pelo cisma do Oriente.
A tentativa dos nobres europeus de se apropriarem de terras no Oriente, a necessidade de algumas cidades comerciais europeias, principalmente os italianos, eles estavam interessados por entrepostos comerciais e vantagens em busca de produtos orientais e pela possibilidade de abertura do mar Mediterrâneo ao comércio. A explosão demográfica europeia, que vai gerar uma população marginal, sem emprego, sem terras, né, que vai unir seu fervor religioso ao desejo de riqueza. Agora, algo que foi prometido a todos em comum foi a salvação divina, o perdão dos pecados. Sobre as principais cruzadas, nós temos a primeira cruzada, né, que vai de 1096 a 1099, liderada por nobres de várias partes da Europa, e eles vão conseguir conquistar Jerusalém. Na segunda cruzada, que vai de 1147 a 1149, nós vamos ter como líder o rei da França e o imperador da região onde hoje é a Alemanha. Essa expedição ela foi derrotada pelos muçulmanos. Na terceira cruzada, que vai de 1189 a 1192, nós vamos ter como líderes o rei da França e da Inglaterra e também a presença do imperador onde hoje é a Alemanha. Eles vão estabelecer um acordo com os muçulmanos e nesse acordo eles vão permitir os cristãos a realizarem peregrinações a Jerusalém. Na quarta cruzada, que vai de 1201 a 1204, foi motivada por interesses exclusivamente econômicos. Comerciantes de Veneza vão ajudar os cruzados, fornecendo navios, alimentos e dinheiro. E em troca, os cruzados eles vão atacar Constantinopla, porque os comerciantes dessa cidade eram seus concorrentes. Das mudanças causadas pelas cruzadas. Do ponto de vista religioso, as cruzadas elas vão fracassar. Do ponto de vista econômico, elas tiveram um papel importante no desenvolvimento do comércio, com o fim da dominação árabe no mar Mediterrâneo. Então vamos ter o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, a maior participação dos europeus, e especialmente os italianos, no comércio com o Oriente, a reabertura do mar Mediterrâneo ao comércio internacional e pelo desenvolvimento do comércio ocidental. Temos também o enfraquecimento da nobreza guerreira, que se endividou e perdeu parte de seus membros nas cruzadas. Mas, ao todo, foram promovidas 8 cruzadas oficiais entre 1095 e 1291. Oficiais porque foram promovidas, né, com a autorização da Igreja Católica para combater as forças islâmicas. Como podemos ver, as cruzadas elas envolveram diversos grupos sociais, cada um com seus interesses particulares e suas crenças. Pobres, nobres poderosos, reis em busca de expandir seus poderes, ricos comerciantes dispostos a estabelecerem novas rotas de comércio. Todas essas pessoas fizeram parte das expedições religiosas e armadas idealizadas pela Igreja Católica para ampliar o domínio do cristianismo no mundo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de fazer as atividades propostas e até a próxima aula. Tchau!